Fala, gente boa, tudo bem? Voltando aqui para falar sobre o paradigma sistêmico. O que seria esse paradigma sistêmico, gente? É quando a gente trabalha em uma estética integrativa, onde a gente junta cabelo e estética, né? E nesse processo, quando a gente entra no paradigma de cabelo e estética, a gente entra numa homeostase biológica, no qual aonde a gente homogeneiza, né, de uma forma que eu pego a parte externa, tanto do cabelo quanto da pele, e acabo trabalhando num sistema único, né? Fazendo aí algumas avaliações específicas para a gente ter um resultado mais satisfatório. Então a gente tem a pele como um órgão endócrino e o cabelo como um bioindicador, né? No caso de um eixo de cabelo e pele no espelho de saúde. A pele como um órgão endócrino, a gente vê ele como a própria pele ela tem o poder de, de sintetizar alguns tipos de hormônios. E a gente tem, por exemplo, a vitamina D, que apesar de ser chamada de vitamina, ela é um hormônio. E a vitamina D, através da pele, ela é sintetizada, ou seja, ela é armazenada, né, fazendo com que ela gere energia dentro do nosso corpo depois. E a gente tem também o cortisol, né? Mas o cortisol, ele é o hormônio do estresse, né? Que ele causa cansaço, fadiga, é um disruptor de consciência humana e se vai. Quando a gente trabalha no cortisol, a gente vai ter que atuar em alguns pontos específicos, né? E a gente tem aí também dentro disso também temos a resistência insulínica, que é quando o organismo começa a não resistir, né? Algum tipo resistir à insulina, não reconhecendo a insulina e começa a ter o aumento, né, dessa insulina dentro do nosso organismo. E também se fala que é dentro da pele. Então, quando a gente trabalha, a gente fala sobre a estética integrativa no geral, a gente trabalha em algumas vertentes. A gente trabalha também, por exemplo, a mancha da pele, por exemplo, o melasma, ele faz parte de uma integração, porque quando a gente estuda mais sobre o melasma, começa a tratar o melasma, as manchas da pele, a gente tem que olhar exames no organismo, né? Ver o que tá dando deficiência ali, e a gente começa a observar no contexto geral. A inflamação, nisso, na grande maioria, a inflamação dentro do nosso organismo, ela é causada, tá? Também pela resistência insulínica dentro da pele, começa a entregar manchas no rosto, como caroços no rosto, algum tipo de espinha, a produção exacerbada de oleosidade é causada também pela resistência à insulina. Consequentemente, a gente tem a presença de uma inflamação. Cabelo como bioindicadores. O cabelo como bioindicadores, a gente vai ter aí algo bem específico, né? Que a gente fala que o folículo piloso possui uma das maiores taxas de proliferação celular no corpo, ou seja, cada folículozinho, então a gente imagina o tanto de cabelo que eu tenho aqui, ó. Cada folículozinho que está aqui na cabeça, a gente tem aí, né, a presença de uma célula que se chama célula papilar. E aí, imagine só, dentro de um olhar integrativo, a gente sabe que na anatomia do couro cabeludo a gente tem pápulas dérmicas, e a gente tem dentro dessa pápula dérmica a gente tem o folículo piloso. E o folículo piloso, que é uma forma, é uma caixinha que armazena essa célula papilar e ela gera aí novos fios, entrando na fase anágena, catarse e telógena, certo? E quando os cabelos começam a minguar, quando o cabelo começa a se miniaturizar, miniatura de fios. E aí, por exemplo, eu tenho aqui uns que não desenvolvem, já desenvolveu uma época, hoje desenvolve mais, porque eles ficaram numa perda de cabelo. Assim, agora não, se vocês olharem uma foto passada, tá bonitinho, porque a minha alimentação tá bem mais certinha. Então, através dessa alimentação, começou a produzir muito fio, mesmo tendo depois dos 40 anos baixando os hormônios.
E então isso indica que a gente tem essa possibilidade de a gente tratar isso de dentro para fora, de fora para dentro. Então a gente tem esse contexto geral, né? Trabalhando aí. E um dos fatores, cofatores que vão indicar muita queda de cabelo é ferro, zinco, né? Ou estresse oxidativo sistêmico dentro do organismo. O estresse oxidativo ele é causado principalmente pelo uso de alimentação, principalmente embutidos. O estresse oxidativo ele está presente dentro de produtos que a gente utiliza, né? Cremes de cabelo, cremes de pele, microplásticos, poluição, acontece o estresse oxidativo, a gente tem radicais livres e assim, muitas outras coisas dentro do estresse oxidativo. E a gente tem a regra de 80-20, ou seja, a gente fala que 20% da população ela envelhece por genética, 20% dessa população ela envelhece por genética, mas 80% ela envelhece pelos meios né? O exopomos, né? Que é expossoma, o nome é expossoma. É quando o ambiente ele começa a te envelhecer e causar queda de cabelo, começa a envelhecer de uma forma exacerbada e você acaba perdendo o controle disso daí. Então a gente tem aí, né, uma questão. A gente tem, por exemplo, dentro dos exopomas, a gente tem radiação e poluição presente dentro disso. Então a gente já tem radiação exacerbada. É lógico que a gente o tempo de sol é importante, mas quando a gente é exposto exacerbadamente ao sol, você tem aí uma exposição excessiva ao sol. E a gente tem a poluição, né, no sentido de que é uma ativação de receptores que faz um processo de degradação do colágeno. Quando você tem essa exposição, a gente vai fazendo a degradação. O estresse psicogênicos, a gente tem aí o eixo HPA, o impacto da fase anágena, aí a interferência, né, de um estresse maior, a gente consegue derrubar o cabelo. E a nutrição, a gente tem a glicação e a inflamação de Agles, que é a miniaturização, né, dos fios e consequentemente começa a cair muito cabelo, tá bom? E é isso, gente. Acho que não vai dar mais para falar mais sobre os eixos de pele e cabelo, mas a gente tem todo um processo aí para a gente trabalhar. E eu espero que você tenha entendido. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, comente, pergunte para a gente estar aí interagindo mais sobre esse assunto.